E aí galera, aqui é o Bruno Nunes, eu sou professor de filosofia do estado do Paraná e eu decidi fazer uma pequena série de vídeos sobre a mitologia grega. E é o seguinte, eu vou me basear num livro chamado A Idade da Fábula. Ele é de um escritor americano chamado Thomas Bulfinch. Ela é basicamente a principal obra de introdução ao estudo dos deuses greco-romanos, incluindo alguns outros egípcios, celtas, hindus, etc. Mas o mais importante é os gregos e os romanos. E esse livro ele foi publicado em 1855. Ele foi o primeiro livro assim a revelar para o grande público uma linguagem bem acessível a impressionante quantidade de lendas a respeito dos principais deuses dos nossos antepassados culturais. E claro, né, a sua inegável influência sobre os rumos da cultura ocidental. Então, vamos lá. Bom, nós e os mitos. Ao contrário dos nossos mitos contemporâneos, celebridades fugazes, muitas vezes criadas pela imposição da mídia, os mitos gregos serviam para dar sentido ao mundo e à existência humana. Seus deuses ajudaram o homem a compreender uma natureza repleta de mistérios e a escrever a história de uma civilização que permanece até hoje como uma das mais magníficas de todos os tempos. Toda a sociedade, em todas as épocas, tem os seus mitos, suas lendas e seus heróis, que expressam a maneira como os homens se relacionam entre si e com o mundo. Os mitos e heróis contemporâneos são fugazes, midiáticos, celebridades bem humanas, que despontam e se apagam ao sabor da novidade, no fluxo incessante de notícias e informações que nos bombardeiam todo dia, em ritmo sempre crescente. Nossos verdadeiros mitos deslocam-se para o futuro, para objetivos a serem alcançados. O desenvolvimento sustentável, diminuição das desigualdades sociais, o fim da fome, a paz mundial e etc. São, na verdade, promessas, esperanças de um mundo melhor. Dão sentido à nossa existência cotidiana, projetando nossas ações para algo além da realidade presente. Algo melhor, algo superior, como uma ninfa grega que perseguíssemos pelos bosques da modernidade sem nunca alcançá-la. Bom, hoje sabemos que não existiu propriamente uma mitologia grega, um grande aglomerado de crenças e costumes e mitos e ritos e rituais, como hoje a gente os enxerga. A mitologia grega não nasceu pronta. Ou seja, a mitologia grega é o resultado de uma construção cultural, social, obviamente, histórica, ao longo de centenas e centenas e centenas de anos. E para a gente ter uma noção de como isso funciona, você pode procurar ambos os livros de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Foi a poesia, a partir de Homero, que recolheu mitos locais e os unificou numa grande mitologia, numa mitologia em que todos os gregos e os povos influenciados por sua cultura se reconheciam e se identificavam. A mitologia é uma obra, um trabalho. Ao mesmo tempo, ela é religiosa e é poética. A poesia, por sinal, sobrepôs-se às tradições locais, criando um conjunto mais ou menos coerente de histórias. As grandes fontes da mitologia foram os dois grandes épicos atribuídos a Homero. São livros chamados A Ilíada e a Odisseia. Mais dois poemas de Hesíodo, a Teogonia e os Trabalhos e os Dias. Os chamados poemas homéricos, e no século V a.C. as obras dos tragediógrafos atenienses como Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Bom, vamos ao que interessa então. Todas as religiões da Grécia e da Roma antigas desapareceram. As chamadas divindades do Olimpo já não têm um só homem que as cultue entre os vivos. Já não pertencem também à teologia, apenas à literatura e ao bom gosto. Ainda persistem e persistirão, pois estão demasiadamente vinculadas às mais notáveis produções da poesia e das assim chamadas belas artes, como pinturas, esculturas e etc., claro, tanto antigas quanto modernas. Elas jamais cairão no esquecimento.
Eu pretendo contar episódios relativos a essas divindades que nos chegaram dos antigos e aos quais aludem com frequência poetas, ensaístas, oradores modernos. Desse modo, vocês poderão em um só tempo distrair-se com algumas histórias, ficções encantadoras, que com certeza, pelo menos na minha opinião, são as histórias mais fabulosas que toda a ficção humana foi capaz de produzir até hoje. Dificilmente alguém vai superar a mitologia grega. Então, a fim de compreendermos aqueles episódios, em primeiro lugar, é necessário conhecer as ideias sobre a estrutura do universo, que os gregos tinham, lógico. Então, vamos lá. Os gregos acreditavam que a Terra fosse chata e redonda, e que seu país ocupava o centro da Terra, sendo seu ponto central, por sua vez, o Monte Olimpo. O Monte Olimpo é a residência dos deuses, né? O disco circular terrestre era atravessado de leste a oeste e dividido em duas partes iguais pelo mar. Os gregos chamavam esse mar de Mediterrâneo. Aliás, a palavra Mediterrâneo significa justamente a terra entre mares, Mediterrâneo, né? Em torno da Terra corria o rio Oceano. Se você imaginar uma moeda de R$1 dessas novas, você vai entender. O grego imagina que aquela bordinha dourada da moeda fosse o oceano e o centro da moeda, que é prata, fosse a Terra. E lógico, eles achavam que estavam no centro do universo. Eles também acreditavam que, para além do norte, existia um povo chamado Hiperbóreo. Os hiperbóreos, segundo as mitologias, desfrutavam de uma eterna primavera, uma felicidade que não tinha fim. Enfim, aquela quase que uma visão de paraíso pra gente hoje em dia, né? Pelos gregos terem essa visão tão limitada e tão errada de como era a construção do universo, de como era a configuração do universo, eles necessitavam da imaginação para responder perguntas. Perguntas como: por que as coisas nascem, crescem e morrem? Por que o tempo muda, né? Por que depois do dia vem a noite e depois da noite volta o dia mais uma vez? Por que depois do outono vem a primavera, depois o inverno e depois o verão e depois isso se mantém infinitamente? Da onde veio tudo? Por que as coisas existem? Por que eu estou aqui? Como eu devo viver? Então, esse tipo de questão, você não tem resposta imediata. E você precisa inventar respostas, você precisa criar histórias que narram as origens das coisas. Aliás, a palavra mito vem do grego mythos e significa justamente isso. Significa literalmente palavra ou discurso narrado. Então o mito, e não se confundam aqui, mito não significa que é mentira. Não é mentira porque não pretende ser verdadeiro. O mito é uma história narrada que foi construída para dar significado a um mundo que não compreendemos. Ok? Então, com essas imaginações, é natural que, como o grego imagina que depois da Terra vem o oceano e depois o fim do mundo, é natural que ele imagine que, para além do oceano, você tenha criaturas fantásticas, como, por exemplo, ciclopes e medusas e sereias e etc., que vão enfeitiçar navegadores que tentarem cruzar os mares e coisas desse tipo, né? Vocês conseguem entender o que eu quero dizer aqui. Os gregos então também acreditavam que o sol, o mar, o vento e etc., e o céu e o fogo e todas essas coisas que são pra gente parte da natureza, os gregos acreditavam que essas coisas eram elementos divinos. Supunha-se que a aurora, o sol, a lua se levantavam no oceano, em sua parte oriental, e atravessavam o ar, oferecendo luz aos deuses e aos homens. Também as estrelas, com exceção das que formavam as constelações das Ursas e outras que lhes ficavam muito próximas, levantavam-se e deitavam-se no oceano. O oceano, claro, também era um deus. Ali, o deus Sol embarcava num barco alado que o transportava em torno da parte setentorial da Terra, até o lugar onde se levantava no nascente. A morada dos deuses era o topo do Monte Olimpo, uma porta de nuvem da qual tomavam conta as deusas chamadas as estações.
abria-se a fim de permitir a passagem dos imortais para a terra e dar-lhes entrada quando eles voltassem à sua morada. Os deuses, lógico, eles tinham moradas distintas. Todos, porém, quando convocados, compareciam ao palácio de Zeus, do mesmo modo que faziam as divindades cuja morada habitava na terra, ou debaixo da água, ou no fim do mundo, e etc. Era também no grande salão do palácio do rei do Monte Olimpo que os deuses se regalavam, todos os dias, com ambrosia e néctar, o seu alimento e bebida, sendo o néctar servido pela linda deusa Hebe. Ali, discutiam os assuntos relativos ao céu e à terra, enquanto saboreavam o néctar. O Apolo, deus da música, deliciava-os com os sons da sua lira e as musas cantavam. Quando o sol se punha, os deuses retiravam-se para sua respectiva morada, para irem dormir. Os versos seguintes são da Odisseia, de Homero, e mostra como ele concebia o Olimpo. Disse Palas Atena, a deusa de olhos pulcros, e ao Olimpo subiu, a régia e eterna, sede dos deuses, onde a tempestade ruge jamais, e a chuva não atinge, e nem a neve, onde o dia brilha num céu limpo de nuvens e ameaças. Felicidades eternas gozam ali os seus divinos habitantes. Então essa era a visão que o grego tem, bem genericamente, de como é a configuração do mundo em que eles vivem, ok? Cabe lembrar que a mitologia é grega, mas o povo grego foi conquistado pelo Império Romano. Então o Império Romano, quando conquistou a Grécia Antiga, adotou a mitologia grega e seus rituais e deuses. Só que com um probleminha. Eles mudaram o nome de praticamente todos os deuses. Eles traduziram do grego para o latim, que era a língua do Império Romano. E o problema que se segue é o seguinte: eu costumo usar os nomes gregos, mas alguns nomes, arbitrariamente, eu uso os latinos. Porque, por exemplo, eu não vou falar para vocês de Heracles, porque todo mundo já conhece a versão latina do Hércules, né? Mas, por exemplo, do deus que eu quero falar agora e acabar o vídeo, que é Zeus, o deus mor, fodão, pica das galáxias, foi traduzido no Império Romano pelo nome de Júpiter, que é o nome do planeta mais brilhante do céu noturno. Então Júpiter, ou Jove, e Jove se aproxima muito de Javé, que é o nosso Jeová da cultura cristã. Então Zeus, ou Júpiter, embora chamado pai dos deuses e dos homens, ele teve um começo. O seu pai foi Cronos e Reia. Cronos era o deus do tempo. E eu quero que vocês façam um exercício agora de mental comigo e pensem assim: quando a gente consegue imaginar uma linha reta infinita, a gente é capaz de imaginar um ponto zero e, para um lado, a linha segue adiante. Vai 1, 2, 3, 100, 10, 1000, 2000. A gente consegue imaginar um infinito para uma distância e a gente consegue imaginar essa linha sendo infinita para trás também. Então 0, menos 1, menos 2, blá 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 blá. Então a gente consegue imaginar uma linha infinita. Se vocês imaginarem, hoje é possível, a nossa cabeça culturalmente consegue imaginar o tempo infinito. Os gregos não. A definição de tempo que os gregos têm é um círculo. Então pensem vocês um círculo. No círculo não tem começo nem fim. Na linha reta, 10 é mais que 1. No círculo, se você determina que o ponto é em algum lugar ou em outro, não faz diferença, porque a definição de círculo é que são infinitos pontos equidistantes do centro. Então o círculo não tem começo nem fim e todo lugar é igual. Não tem diferença qualitativa. Então Cronos, pai de Zeus, representa o tempo, daí cronômetro. E a mitologia de Cronos diz que ele engravidava sua esposa Reia, e toda vez que Reia ia parir, ia dar à luz, ela era obrigada a trazer a criança e dar ela a Cronos, e Cronos iria devorá-la. Ora, o que esse mito nos diz é que Cronos, sendo o tempo, o grego muito inteligente decide que, como eu posso responder de por que as coisas nascem, crescem e morrem? Por causa de Cronos, por causa do tempo. Só é possível existir no tempo. É impossível existir fora do tempo, fora do círculo do tempo. E Cronos, ele engole os seus próprios bebês recém-nascidos, significa que
Graças ao tempo nós existimos e graças ao tempo nós morremos.